Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 5: Os primeiros e sangrentos dias da República Romana. No episódio anterior, nós vimos como os romanos expulsaram o último dos seus 7 reis, o Tarquínio Soberbo, e que eles datavam essa expulsão como tendo ocorrido no ano 509 a.C. As pesquisas históricas apontam que realmente a República começou em torno do começo do século V, antes da Era Cristã. Mas por que os romanos teriam datado isso como especificamente o ano 509? Provavelmente isso foi um trabalho de adaptação histórica dos historiadores romanos antigos para datar o começo da sua república como tendo precedido o estabelecimento da democracia em Atenas, na Grécia, que teria ocorrido em, você pode adivinhar, no ano 508 a.C. Ou seja, os romanos predataram a sua república em um ano. Se os gregos inauguraram a democracia em 508, nós fundamos a nossa república um ano antes. Mas tudo isso não tira o mérito dessa república ser criada numa comunidade semi-pastoral, semi-rural, de cerca de 100 mil pessoas e quebrando com isso a tradição monárquica da antiguidade, estabelecendo o que eles chamaram de a coisa pública, que é justamente a tradução do termo latino res, que significa coisa, pública, né? Então, como é que eles estruturaram essa primeira república? Com a república, os romanos trocaram então um rei por 2 cônsuls, a serem escolhidos por votação popular. Esses cônsuls teriam o mesmo poder do rei, mas com 3 diferenças fundamentais. Primeiro, o cargo teria um tempo limitado, de 1 ano, ou seja, alternância de poder. Segundo, em vez de um rei, seriam 2 cônsuls. O que um faria, o outro poderia limitar ou desfazer, até desfazer. E terceiro, uma das responsabilidades específicas dos cônsuls era justamente organizar a eleição do seu sucessor. Reconhecendo, no entanto, que de vez em quando ia aparecer momentos de emergência, de guerra, que iam necessitar decisões mais rápidas e inquestionáveis, os romanos criaram um cargo especial, também de duração de 1 ano, mas que seria ocupado por uma pessoa só. E deram a essa posição um nome que até hoje se usa em português, que é ditador. Um detalhe importante que logo vai gerar muita confusão e talvez a uma das primeiras greves da história da humanidade, o cargo do cônsul era restrito aos patrícios, não sendo os plebeus elegíveis. Então, quem eram esses patrícios e de onde viria essa classe? Né? Segundo Tito Livio, que é um historiador romano do primeiro século, o primeiro rei de Roma, Rômulo, fundador, teria escolhido 100 chefes de família para o seu conselho, e como já vimos, por serem mais velhos, eles formavam esse conselho, eles chamavam de senado, que é a mesma raiz da palavra senil em português. Eventualmente, a gente se lembra que um grupo sabino foi aceito como fazer parte desses primeiros grupos, né, que seriam os pais da pátria, de onde os nomes patrícios, né, vem de pai. Essas famílias formavam uma espécie de nobreza romana. E até hoje, alguns dos nomes dessas famílias continuam em uso em português, né? Aqui estamos falando de nomes como Emílio, Júlio, Horácio, Cláudio, Valério. Esses são alguns nomes das famílias patrícias. Abaixo dos patrícios estavam os equestres, que tinham esse nome por poder contribuir um cavalo para as tropas do exército em tempos de guerra. Os romanos organizavam as pessoas em grupos de acordo com o que eles podiam contribuir para o esforço de guerra. E a maior contribuição era um cavalo, e os equestres eram então ricos, né? E foram adquirindo lugar no Senado. Junto com os patrícios, os equestres formavam as ordens romanas e dominavam o poder político. É dessa ordem equestre que vem o nosso nome em português, cavaleiro ou cavalheiro, que se usa até hoje. Abaixo desses 2 grupos dominantes estavam os plebeus, que eram a maioria da população. Entre os plebeus haviam fazendeiros, artistas, comerciantes, administradores, advogados, médicos, professores, assim também como um grupo que os romanos mais ou menos categorizavam juntos, que incluíam cantores, atores, dançarinos e prostitutas. Como você pode imaginar, com o passar do tempo começaram a aparecer plebeus ricos, junto da grande maioria que eram plebeus pobres, né? E com o tempo esses plebeus, principalmente os ricos, iriam agitar Roma bastante por reformas e por direitos políticos. Abaixo dos plebeus estavam os escravos,
que na Roma Antiga não se baseava na categoria de raça, mas sim eram compostos por prisioneiros de guerra e às vezes por pessoas endividadas. Se você tivesse uma dívida, você poderia se transformar num escravo da pessoa com quem você tinha aquela dívida, ou então você poderia dar um dos seus filhos para ser escravo como pagamento da dívida. Nos próximos séculos e no próximo episódio, nós vamos começar a ver as dificuldades das convivências entre os patrícios e os plebeus. E essas dificuldades vão gerar muitos problemas no decorrer da República e eh, vão trazer desafios internos para essa nossa comunidade querida que estava surgindo ali na margem sul do Tibre. Os patrícios, além de monopolizarem o cargo de cônsul, eles não monopolizavam o cargo de pontifex máximo, que é o cargo de sumo pontífice. E isso era outro ponto de ressentimento para os judeus. O terceiro ponto de ressentimento é que não poderia haver casamento entre plebeus e patrícios. O historiador grego Políbios, da Antiguidade, escrevendo ainda durante a República, em torno do ano 150 de quando a República Romana já estava começando a dominar todo o Mediterrâneo, fez uma observação que ficaria famosa. Segundo ele, a República Romana combinava elementos gregos, como a democracia, por ter eleições e ter passagem de leis por assembleias, elementos da oligarquia, que era representada pelo Senado e pelos patrícios, e elementos da monarquia, que eram os cônsuls. Essa combinação de poderes, com a possibilidade de um limitar o outro, seria um dos segredos da força da República Romana naquele momento. Agora que a gente conhece a estrutura básica da República Romana, vamos conhecer 3 histórias semi-lendárias que os romanos contavam sobre esses primeiros dias desta nova estrutura política. Bom, estabelecida a República Romana, a primeira eleição escolheu para o cargo de cônsul o nosso conhecido Brutus, aquele que beijou o chão de Roma e que liderou o movimento contra o Tarquínio Soberbo, e o Colatino, que era o viúvo da Lucrécia, que foi o estopim da expulsão do Tarquínio Soberbo, como a gente viu no episódio passado. Mas o grande desafio de uma revolução é sempre a contra-revolução. E os romanos, apesar do juramento coletivo de jamais se submeter novamente a um rei, temiam muito o retorno dos Tarquínios ou da monarquia. Os Tarquínios, por sua vez, se refugiaram em cidades etruscas vizinhas que ficavam ao norte de Roma e passavam o tempo todo tentando convencer os reis dessas cidades de que se eles deixassem os romanos prosseguirem com essa tal de república, eles seriam próximos a perder o cargo e talvez a vida, ou a cabeça. Essas conspirações em torno do retorno aos reis ganhou adesões até em Roma, e para grande surpresa da cidade, entre os conspiradores estavam 2 filhos do Brutus. Os romanos então ficaram no maior suspense de saber se o pai seria capaz de punir os filhos, com a pena que é determinada para quem conspirava para colocar o povo sob reis novamente, a pena de morte. O Brutus então deu o exemplo de estadista, né, que coloca o bem-estar da república sobre o seu próprio coração paterno. Ele manda executar os seus próprios filhos, um exemplo de estoicismo e de severidade. Para os romanos, o Brutus ficou como exemplo de estadista republicano, que era capaz de sacrificar os seus sentimentos e as suas emoções pelo bem-estar da coisa pública. A segunda história que os romanos contavam desses primeiros dias aconteceu quando os reis depostos, foram capazes de convencer um dos reis próximos a Roma a atacar a república. O rei era Las Porcena, da cidade etrusca de Clúsio. Esse era um rei poderoso e ele organizou um exército capaz de conquistar Roma e de recolocar o Tarquínio no trono. Ele queria acabar com aquele precedente, da república, como os Tarquínios estavam convencendo os reis. Com essa força em marcha, os romanos organizaram suas falanges com o intuito de parar o avanço deles em cima da cidade. Mas ao ver o número de soldados que o rei Porcina estava trazendo com ele, os soldados romanos decidiram que eles não tinham como encarar aquele tamanho daquela tropa e decidiram voltar para a cidade. Só que esse recuo desorganizado
e caótico deixa a ponte que dava acesso à cidade, né, desprotegida. Então, um soldado romano, de nome Horácio, ordenou que os romanos tocassem fogo na ponte, para evitar que o inimigo usasse a ponte para passar para a cidade de Roma. Mas aí os soldados disseram: mas não vai dar tempo, eles estão muito perto. Aí o Horácio disse o seguinte: deixe que eu seguro o avanço deles. Destruam a ponte, que eu fico aqui. Imagina a surpresa das tropas etruscas ao ver aquela cena, quando eles chegam mais perto, né? Uma ponte sendo queimada do outro lado, com um único soldado romano, né, chamando para a briga todo o exército etrusco, situado ali na frente da ponte. A surpresa deles foi tanta que parou o avanço dos etruscos. Enquanto eles tentavam entender o que estava acontecendo, aquele soldado delirante ali, chamando todos eles para a briga, né? A pausa foi suficiente para que a ponte fosse destruída e queimada. E quando os etruscos finalmente acordaram para a ação, o Horácio pulou no rio, né, e nadou de volta para a margem romana. Com essa ação ficou criado o mito do Horácio e a ponte, né, que inspirou um dos poemas favoritos do Winston Churchill, na Inglaterra, um poema que ele sabia de cor e que ele declamava de vez em quando, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Os versos mais famosos podem ser traduzidos como assim: e assim falou o valente Horácio, o capitão do portão. Para todo homem nesse mundo, a morte chega um dia, mais cedo ou mais tarde. E que maneira melhor de morrer do que enfrentando dificuldades terríveis pelas cinzas dos seus pais, pelos templos dos seus deuses e pela terna mãe que o embalou para dormir, e pela bela esposa que amamenta seu bebê no peito, e pelas santas donzelas que alimentam a chama eterna para salvá-las do falso Sextus que cometeu aquele ato de vergonha. O Sextus, a gente lembra, era o príncipe, filho do Tarquínio, que estuprou a Lucrécia. Por essas e outras obras, a história do Horácio ficou impressa na memória do Ocidente, né, como um soldado capaz de se sacrificar para o bem do grupo, né. Com a ponte destruída, o rei Porcena e os etruscos decidiram fazer um cerco a Roma, né. E durante esse cerco, outra dessas histórias ilustrativas do caráter romano aconteceu. Enquanto o cerco ia fazendo o trabalho de minar as forças dentro da cidade, um romano chamado Múcius Scaevola tentou, ele mesmo decidiu que ele mesmo ia assassinar o rei Porcena. Então ele foi escondido até o acampamento etrusco, conseguiu chegar até a tenda do rei. Mas lá, quando ele tentou matar o rei, ele se confundiu com quem seria o rei e matou um ajudante de ordem. O rei, surpreso, né, com aquele romano ali na tenda dele, foi falar com o Múcius. E o Múcio disse assim: olha, nós romanos somos assim. Amanhã vai vir outro mais violento ainda do que eu. Nós não descansaremos enquanto todos os nossos inimigos não estiverem mortos. E a nossa guerra é contra você. E hoje vim eu, amanhã vem outro e depois dele vai vir outro. O Porcena, o rei, ficou impressionado com essas palavras e ficou assustado com a coragem, né, outra vez com a psicose do Múcius. Mas ele mandou que ele fosse queimado vivo na fogueira. Quando o Múcius chega na fogueira, ele dá outra mostra da intensidade do ódio romano. Ele coloca a mão dentro do fogo e fica olhando essa mão pegar fogo, dizendo: nós não nos importamos com o que você pode fazer com os nossos corpos. E se lembre com quem você está mexendo. Nós romanos somos assim. Nós não vamos desistir nunca. Dessa história vem a expressão que se usa até hoje em português, colocar a mão no fogo, né? O Porcena decide então libertar o Múcius e desfazer o cerco e voltar para a cidade dele, de Clúsio. Como eu já disse, enquanto o período monárquico é fundamentalmente lendário, aqui na República a gente tem um misto de lendas e história. Horácio e Múcio são exemplos de lendas que os romanos usavam para moldar o caráter dos seus filhos. Entre essas histórias e essas lendas, a República Romana foi se consolidando no centro da Itália e consolidando a sua fama como povo guerreiro, aguerrido e incapaz de aceitar a derrota militar. E assim, apesar dos ataques e de estarem cercados por monarquias por todos os lados, a República Romana foi conquistando mais e mais, se consolidando mais e mais.
Isso tudo ainda tendo em vista que, além daqueles ataques externos, existiam tensões internas entre os patrícios e os plebeus, que levaram a constantes disputas e conflitos. No próximo episódio, veremos como esses conflitos se desenvolveram, como eles começaram e como eles foram inicialmente resolvidos. E como o sistema legal romano, que é um dos legados para a humanidade, foi sendo construído para navegar esse convívio entre patrícios e equestres de um lado e plebeus e escravos de outro. E vamos conhecer a história de uma outra figura, outras figuras lendárias que fizeram desse início da República um exemplo para os próximos 500 anos de história e moldaram o caráter romano como um caráter forte e capaz de resistir a derrotas e voltar sempre ao ataque e, eventualmente, se impor à sua região e a todo o mundo mediterrâneo. A gente se encontra.